Este vídeo é patrocinado pela Brilliant. Imagine 3 objetos tridimensionais flutuando no espaço. Os objetos podem ter a aparência desejada, mas devem ser fisicamente possíveis, sem tamanhos infinitos ou similares. A questão, ou realmente nosso objetivo, é mostrar que não importa onde os objetos estão ou como eles se parecem, existe um único plano que os corta ao meio em volume. Agora, alguns de vocês podem dizer: "Ah, eu já vi algo assim antes. Era um vídeo do Numberphile sobre o dilema do sanduíche de presunto." Mas aqui vamos precisar de uma prova topológica, e mais especificamente de um teorema topológico conhecido como Teorema de Borsig-Ulam, para ser usado na prova. Isso é no espírito de... Bem, essa é a forma como a questão é formulada em um livro de topologia algébrica como este de Hatcher. Não se preocupe, este vídeo não exige pré-requisitos. Vou detalhar Borsig-Ulam em breve. E não precisamos definir conjunto compacto, pois se os objetos são fisicamente possíveis e não infinitos, eles são compactos. Então aqui está a explicação semibreve de Borsig-Ulam. No caso mais simples, se você tem o círculo unitário e o deforma continuamente na linha de números reais, o comprime em qualquer lugar na linha sem rasgá-lo, então é garantido que existem 2 pontos antípodas no círculo. Pontos que se encontram em extremidades opostas de um diâmetro, que mapeiam para o mesmo ponto. Não importa como a transformação se parece, não importa como ela se estica, dobra, ou qualquer coisa, contanto que não rasgue, deve haver pelo menos um par de pontos antípodas que foram enviados para o exato mesmo lugar. Agora, isso não é o caso se a transformação se parece com isso, mas isso não é contínuo, pois envolve rasgar o círculo no topo. Você não precisa pensar nisso como uma transformação física, no entanto. Imagine atribuir uma temperatura a cada ponto de um círculo, como um anel com um gradiente de temperatura irregular. Então, cada ponto é mapeado ou atribuído a um valor real, independentemente de sua temperatura. Se a temperatura aqui é de 20 graus Celsius, esse ponto é mapeado para x igual a 20. E este mapeamento é contínuo, porque a temperatura é contínua. Você não pode fazer a temperatura saltar imediatamente de 10 para 20 sem intervalo. Assim, Borsig-Ulam nos diz que neste anel existem 2 pontos antípodas em algum lugar que devem ter a mesma temperatura. Eles correspondem ao mesmo valor real. O teorema é mais potente, pois afirma que funciona em qualquer dimensão. Este foi o caso mais simples quando n é igual a 1. Mas para n igual a 2, significa que se mapearmos a superfície de uma esfera para o plano de forma contínua, então a mesma coisa acontecerá. 2 pontos antipodais serão mapeados para o exato mesmo local, não importa como a transformação pareça. Podemos considerar isso de uma forma diferente, como anteriormente. Considere que nossa esfera não apenas tenha uma temperatura em cada ponto, mas também uma temperatura e uma pressão, como é o caso da superfície da Terra. Agora, cada ponto é mapeado para algo no plano Schastai, representando pressão e temperatura. Isso também é contínuo, então Borsig-Ulam garante que existem 2 pontos antípodas em algum lugar que são mapeados para o mesmo local. Significando que, neste momento, existem 2 pontos antípodas na Terra em algum lugar que têm exatamente a mesma pressão e temperatura. Agora, voltando ao nosso problema original, o que vamos fazer é realmente provar algo mais simples. Vamos reduzir uma dimensão, e em vez disso, usar Borsig-Ulam para provar que para quaisquer 2 objetos em um plano, existe uma linha que os corta ao meio pela área. Isso é mais fácil de mostrar visualmente, mas a análise também se estende praticamente até qualquer dimensão que você queira e nos permitirá responder à pergunta original. Agora eu só tenho um certo espaço na tela, então me desculpe se ficar lotado, mas nosso novo objetivo é usar Borsig-Ulam e o mapeamento de um círculo para a linha de números reais para provar que a linha à direita existe. Portanto, precisamos de alguma maneira de atribuir um número real a cada ponto no círculo de uma maneira que realmente nos ajude. Atribuir temperaturas não é útil. Então, a primeira coisa que vamos fazer é reconhecer que qualquer ponto no círculo tem uma linha tangente associada a ele. É aqui que precisamos ser inteligentes. Qualquer linha tangente possui uma inclinação específica e para o objeto 1, chamarei isso de acima. Note que existe apenas uma linha com essa inclinação que corta esse objeto ao meio, como podemos ver aqui.
Não deveria ser muito difícil ver que essa linha definitivamente existe. Apenas imagine a linha estando aqui em cima, onde 100% do objeto 1 está abaixo da linha e 0% está acima. Conforme movemos a linha para baixo, esses números devem mudar continuamente, o que significa que chegaremos em algum lugar nos 50. Então temos uma linha única para essa inclinação. Mas o mesmo pode ser dito sobre o objeto 2 na parte inferior, ou realmente qualquer forma compacta em duas dimensões. Então este ponto no círculo nos deu duas linhas da mesma inclinação. Ainda temos que atribuir um número real àquele ponto. E para fazer isso, pegaremos a distância perpendicular entre nossas duas linhas de uma maneira inteligente. Não estou usando nenhum eixo à direita, então vamos dizer que defino essa distância como 3. Não importa. Mas não podemos usar apenas a distância positiva, como você verá em breve. Então, a coisa inteligente que vamos fazer é voltar ao nosso ponto e desenhar um vetor normal apontando para longe do centro do círculo. Essa seta é paralela à nossa linha de distância e sempre será. Então, vamos dizer que se a seta, quando eu a movo para cá, está apontando para a linha 1, a que corta o objeto 1 ao meio, que é o caso aqui, então a distância é positiva. Se a seta estiver apontando para a linha 2, então definimos a distância como negativa. Mas aqui indica primeiro a linha 1, portanto a distância é mais 3. E agora atribuímos um número real a este ponto no círculo. Mas podemos aplicar este mapeamento a todos os pontos no círculo. Eu sei que foi bastante, então vamos revisar. Aqui, faremos tudo a partir deste ponto desta vez. O primeiro passo foi reconhecer que há uma linha tangente ali, e isso leva a uma linha única com aquela inclinação que corta o objeto 1 ao meio, e outra, também com aquela mesma inclinação, que corta o objeto 2 ao meio. Para simplificar, vamos dizer que a distância entre eles agora é 4. Mas como o vetor normal naquele ponto no círculo aponta para L2 desta vez, quando eu o movo para cá, então essa distância é definida como negativa. Assim, esse ponto é mapeado para x igual a menos 4. Ok, então é só isso que estamos fazendo. Pegando a inclinação da linha tangente para cortar cada objeto ao meio, e então encontramos a distância entre essas duas linhas, que pode ser positiva ou negativa. E note, esse mapeamento é contínuo. Porque se você mexer levemente no ponto de entrada aqui, mover apenas um pouco, as linhas mudam apenas um pouco também, e a distância também muda. Assim, pequenas alterações na entrada levam a pequenas alterações na saída em número real. Então, sem saltos repentinos, que é a maneira não rigorosa de dizer que o mapeamento é contínuo. Agora, para ver onde Borsigulan aparece, temos que olhar onde os pontos antipodais mapeiam. Porque se pegarmos o ponto diretamente oposto ao que está atualmente na tela, então ele tem a mesma inclinação da linha tangente. Portanto, as duas linhas que dividem nossas formas são as mesmas de antes. E assim, a distância é a mesma. Lembre-se, o ponto inferior esquerdo corresponde a, diria, menos 4. Mas para aquele ponto oposto, o vetor normal aponta na direção oposta, em direção a L1 neste caso. Ou seja, definimos esta distância agora como positiva, 4. É para onde esse ponto é mapeado. E isso sempre será o caso com pontos antípodas, devido a terem a mesma inclinação da linha tangente, mas vetores normais apontando em direções opostas. Então, se um ponto mapeia para x, então o oposto deve mapear para o negativo x, não importa onde estamos no círculo. Mas Borsigulan diz que deve haver dois pontos em algum lugar onde estes se mapeiam para o exato mesmo ponto. E a única maneira disso acontecer é se eles mapearem para 0. Lembre-se, em geral, a Bolsa de Valores de São Paulo, unidade de lançamento de satélites, apenas diz que alguns pontos antípodas mapeiam para o mesmo número real. Não precisa ser 0. Mas, devido à forma como definimos a distância, então não há como um par de pontos antípodas mapear para, digamos, 2 positivo. Um deve ser o negativo do outro. Então, essa correspondência precisa acontecer em x igual a 0. E se esses pontos no círculo forem mapeados para 0, então isso significa que a distância entre as duas linhas que cortam nossos objetos ao meio é 0. Assim, elas são a mesma linha, o que significa que encontramos uma linha que corta ambos os objetos ao meio. Então, é assim que se prova isso em 2 dimensões. Mas passar para o caso tridimensional envolve essencialmente a mesma análise, então serei breve.
Para a próxima dimensão superior, Borsig-Ulam diz que existem pontos antípodas em uma esfera que mapeiam para o mesmo ponto no plano exemplo. Para qualquer ponto na esfera, vou escolher o topo para simplificar. Existe um plano tangente desta vez, com alguma inclinação única, ou realmente gradiente, como você pode ver aqui. E voltando ao OS nossos 3 objetos, isso corresponde a 3 planos do mesmo gradiente, que cortam cada objeto pela metade. E podemos definir 2 distâncias neste caso, entre os planos 1 e 2, e 2 e 3, ou como você quiser chamá-los. Escreva essas distâncias como uma coordenada, e você terá mapeado um ponto na esfera para um ponto no plano XS. Então, podemos definir cada distância individual como negativa, dependendo da direção do vetor normal, assim como antes, o que significa que pontos antípodas sempre mapeiam para negativos um do outro. E ao trazer Borsig-Ulam, sabemos que algum par de pontos antípodas mapeia para o mesmo local, e esse local deve ser 0, 0, a única coordenada que é negativa de si mesma. Então, este ponto também nos dá 3 planos de algum gradiente, que cortam todos os nossos objetos pela metade. No entanto, os 3 planos não têm distância entre eles, pois isso corresponde a 0,0, portanto, eles são os mesmos. Um único plano que corta todos os objetos pela metade. O teorema não nos diz nada sobre como encontrar esse plano específico, mas nos diz que um existe. Então é isso para essa prova topológica, mas se você gosta desses tipos de quebra-cabeças, bem como animações 3D, então você pode encontrar muito mais no Brilliant, o patrocinador deste vídeo. Por exemplo, eu adoro a série deles sobre equações diferenciais devido ao seu foco em aplicações e animações que auxiliam na obtenção da intuição visual para compreender alguns desses conceitos mais complexos. Os tópicos incluem curvas de perseguição e os caminhos traçados por uma pessoa perseguindo outra. Existem equações de onda em 2 dimensões e 3 dimensões, equações que modelam o comportamento de vigas e muito mais. Além disso, se você gosta de quebra-cabeças, o Brilliant oferece desafios diários que tornam o aprendizado um hábito. Se quiser iniciar agora e apoiar o canal, vá para brilliant.org/zackstar ou clique no link abaixo. As 200 primeiras inscrições terão 20% de desconto na assinatura Premium anual. E com isso, vou encerrar este vídeo aqui. Obrigado, como sempre, aos meus apoiadores no Patreon. Os links das redes sociais para me seguir estão abaixo. E vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado por assistir.